arte, o esporte e a música na época Tudor. A corte de Henrique VII era conhecida por seu interesse em questões intelectuais e o Renascimento inglês teve início lá. Tanto Henrique VIII quanto sua filha Elizabeth I eram bem educados, com reverência para a erudição e um grande interesse pelas artes. Sob sua influência e incentivo, ocorreu um grande aumento no aprendizado e na atividade artística. O Renascimento levou tempo para viajar para a Inglaterra e um florescimento completo da realização artística só aconteceu durante o reinado da Elizabeth. Naquela época, a Inglaterra era firmemente protestante, tornando-se um refúgio seguro para as pessoas que desejavam escapar da perseguição católica no continente e encorajando uma série de pintores estrangeiros qualificados a virem trabalhar nesse país. Enquanto isso, o teatro profissional com atores atuando em prédios permanentes construídos para esse fim estava se desenvolvendo pela primeira vez. A educação então se expandiu, saindo da esfera da igreja que a havia nutrido conforme o país se desenvolvia. Membros da nova classe média agora reivindicavam os privilégios antes limitados à aristocracia. Os novos homens esclarecidos e articulados com diplomas universitários e uma sólida educação pública ou de ensino fundamental ganharam destaque. Por sua vez, essas pessoas se tornaram patronos das artes, encomendando pinturas, apoiando o teatro e fundando novas faculdades e escolas. Às vezes seus pescoços estão quebrados, às vezes as suas costas, às vezes suas pernas, às vezes o seu braço. Não uma descrição de alguma tortura brutal medieval, mas essa era a descrição do futebol do século XVI. Esse esporte era extremamente popular, especialmente em ocasiões como a Terça-feira Gorda e o Dia da Ascensão, quando vilas inteiras jogavam entre si em encontros de um dia inteiro, com o objetivo de capturar a bola e trazê-la de volta para sua vila. As autoridades desaprovavam o futebol, pensando que ele desviava os moradores do arco e flecha, uma recreação muito mais útil que praticava habilidades militares e poderiam ser necessárias no caso de eventual guerra. Mais alto na ordem social, as justas podiam ser igualmente robustas. Grandes multidões de pessoas comuns pagavam para assistir ao belo Henrique VIII e mais tarde o carismático Conde de Essex, embora a essa altura as justas tivessem se tornado mais um espetáculo colorido do que um encontro militar simulado. A nobreza caçava veados, praticava falcoaria e jogava boccia, até mesmo, como diz a lenda, quando a armada espanhola estava se aproximando. Os Tudors desenvolveram gramados, principalmente com o propósito de jogar boccia. Meu senhor sobre uma árvore anda com um livro em sua mão para impedi-lo de dormir e nós prontos com tigelas, mas o clima um pouco ainda quente demais. Escreveu um dos servos de Lord Burleigh. Palmeio, uma forma de croquet, também era jogado na grama. Outras atividades leves incluíam jogos de tabuleiro e cartas, como o whist, que foi inventado na época Tudor. De acordo com o dramaturgo Ben Jonson, a rainha Elizabeth trapaceava nas cartas. Como a maioria dos Tudors, ela levava os jogos a sério e sempre jogava para ganhar. Não julgo. Na época dos Tudors, pessoas de todos os níveis da sociedade sabiam se divertir. As celebrações de Natal duravam 12 dias, uma época em que o senhor do feudo entretinha não apenas os amigos ricos, mas também os pobres da aldeia, com banquetes, cantos, danças e muitos jogos. Depois eles voltavam a trabalhar no mesmo dia. A dança era particularmente popular, apreciada igualmente na corte e ao redor da aldeia. A música era muito importante em toda a sociedade Tudor. O rei Henrique VIII e a rainha Elizabeth eram ambos instrumentistas habilidosos e Francis Drake empregou um quarteto de cordas a bordo do Golden Hit durante sua histórica viagem ao redor do mundo. Em toda a Inglaterra, qualquer violinista habilidoso também sempre foi requisitado e podia comandar grandes somas de dinheiro para se apresentar em reuniões da aldeia. As artes visuais também alcançaram novos patamares na Inglaterra,
quando o Renascimento chegou a essas praias. Anteriormente, a Igreja inglesa não tinha os fundos do Vaticano e os monarcas ingleses raramente tinham inclinação cultural. Os artistas eram considerados artesãos, a arquitetura meramente um ofício supervisionado pelo mestre pedreiro. Mas aí Henrique VIII e Elizabeth mudaram tudo. Requerentes de asilo artístico, entre eles Marcus Grehetes, Isaac Oliver e John Dellacruz, vieram para a Inglaterra elizabetana para escapar da opressão religiosa no continente europeu católico. Guihards introduziu a pintura em tela na nação inglesa, tornando-se rapidamente o principal retratista Tudor ao pintar damas elegantes da corte sobre sua luz lisonjeia. Guihards também criou aquelas imagens clássicas da rainha Elizabeth, The Rainbow Portrait e The Dickley Portrait. Ao mesmo tempo, o retrato em miniatura se tornou popular. Os cortesãos usavam uma imagem da rainha como um distintivo, dessa forma demonstrando lealdade e devoção para todos verem. Nicholas Guihard, nascido em Devon, tornou-se o principal expoente da miniatura e alcançou reconhecimento internacional por suas obras primorosamente detalhadas. Hoje, algumas das melhores pinturas dos Tudors podem ser vistas na National Portrait Gallery em Londres. Os Tudors usavam seu patrocínio das artes para exibir sua riqueza e aprimorar suas credenciais culturais, contratando um artista eminente para pintar o seu retrato ou um arquiteto inspirador para criar uma casa de espetáculos impressionante. Roger Smithson foi o principal arquiteto da época, responsável por Longleat, Hardwick Hall e Waltham Hall, um trio de magnificência exuberante onde ele habilmente misturou os princípios do Renascimento com a alta perpendicular, a fase final da arquitetura gótica. Coube a um jovem cenógrafo de teatro elisabetano, Inigo Jones, introduzir o palladianismo na Itália, mas não antes de 1620. O gosto Tudor não estava pronto para um estilo arquitetônico tão diferente. Tanto Henrique quanto Elizabeth eram particularmente apaixonados por música. Henrique compôs algumas músicas próprias. William Bride e Thomas Tallis se beneficiaram muito do patrocínio da rainha. Bride é considerado o pai do teclado inglês e com Tallis começou a forte tradição da música coral inglesa, que ainda existe até hoje. O organista de Elizabeth, John Bull, compôs God Save the Queen. Essa riqueza das realizações artísticas, aliada à habilidade consumada dos poetas e dramaturgos Tudor, garantiu que a Inglaterra finalmente emergisse para se juntar à grande revolução cultural que se espalhou pela Europa a partir da Itália renascentista.